Olá, prezados irmãos e ouvintes da santa e gloriosa palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Prezados irmãos, mais uma vez eu vos convido, neste momento, para junto nós podermos meditar um pouco na santa e preciosa e gloriosa palavra de Deus. Desde já eu convido você a pegar sua Bíblia agora, para nós podermos junto compartilhar, se alimentar, se fortalecer e buscar um pouco do conhecimento que o Senhor tem para nós neste dia tão glorioso, tão maravilhoso que Ele nos criou e nos proporcionou para nós. Amém? Você já se alimentou hoje? Você já tomou seu café? Você já almoçou? Você já jantou? Você já comeu alguma coisa hoje? Você é um cristão? Você não é cristão? Você é evangélico? Você não é evangélico? Eu não quero saber. Não importa. Mas você já comeu hoje? Já se alimentou de um alimento espiritual? Você já comeu, já fez parte hoje da palavra de Deus? Como se encontra a sua vida? Fraco? Forte? Para cima, para baixo? Eu não sei. Você sabe. Quero convidar aqui você agora. Larga tudo que você está fazendo. Deixa tudo que você está fazendo aí agora. Crie coragem. E vamos se alimentar um pouco. Vamos comer um pouco. Para que você possa trilhar um novo caminho, um novo rumo e nova direção. Que você possa entender, compreender e que o Espírito Santo de Deus possa te iluminar, te alumiar, colocar luz agora na tua vida, no teu coração, na tua alma, na tua casa, no teu lar. Que você seja luz aonde você estiver agora. Que Deus te abençoe grandemente e ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pega agora a tua Bíblia aí. Vamos lá? Vamos folhear um pouco comigo a palavra de Deus? Assim como Deus enviou seus profetas para transmitir e levar a palavra de Deus, você também pode fazer isso. Ler, aprender e levar um pouco da palavra de Deus. E você estará fazendo a vontade de Deus e agradando ao coração de Deus. Amém? Então é isso que nós vamos fazer aqui agora. No Salmo 119 e o versículo 9. Abra agora a sua Bíblia no Salmo 119 e o versículo 9. Vamos folhear um pouco a palavra de Deus. Vamos ver o que Deus tem para conosco aqui, neste momento, já e agora. Salmo 119 e o versículo 9 diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta. O escritor está fazendo uma pergunta. Como purificará o jovem? Em outras versões, o mancebo, né? O seu caminho. Vem a resposta, imediatamente. Observando conforme a tua palavra. Você entendeu bem? Mas a palavra de Deus, ela pode purificar o nosso caminho? O escritor está dizendo aqui. Eu não sei como é que está a tua vida, o teu coração, a tua alma, o teu espírito, o teu proceder, mas a palavra, ela é bem categoricamente. E ela fala poderosamente. Como o mancebo, o jovem, purificará o seu caminho? Fiz uma pergunta. Observando conforme a tua palavra. Então você veja bem que a palavra de Deus, agora aqui não está só para o jovem não está só para os adolescentes não, porque eu já vi muitas pessoas que estão dentro de uma congregação, está na igreja, e não só na igreja, em vários lugares, países, nações, povos e línguas, que não gosta, tem as Sagradas Escrituras, tem a palavra de Deus, porque a palavra ela é um presente de Deus para a nossa vida,
Jesus Cristo, o maior presente de Deus, a palavra viva, que veio de encontro a nós, povos, nações, tribos e língua, porque só quem tinha acesso às sagradas escrituras antigamente era o povo judeu. As nações não tinham. Então eles se achavam no direito, né? E Jesus, Deus, Espírito Santo, pela sua infinita graça e misericórdia, nos trouxe até nós a salvação, que é através da palavra, através do Senhor Jesus Cristo. Deus é a palavra, Jesus Cristo é a palavra, o Espírito Santo é a palavra. Então ele vai nos dar inteligência, entendimento e discernimento para que você possa se aproximar de Deus. Como que nós podemos se aproximar mais de Deus? É estudando, é analisando, é pesquisando, é se aprofundando, é buscando conhecimento. E você só vai ter o conhecimento de Deus através da palavra de Deus, do ensinamento de Deus, do estudo da palavra de Deus. Você passa a conhecer o autor da palavra, o escritor da palavra, é Deus. Ele é a fonte, ele é tudo sobre nós, sobre a nossa vida. Então o salmista, ele cria esse texto, e aqui não está só para adolescente não, mocidade não, mancebo não, está para todos aqueles que adquiriram, que têm este volume, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E ela foi dada para todos os povos, tribos, nações e língua. Nem todos as querem. Muitos a rejeitam a palavra de Deus. Você já viu os países que rejeitam a salvação? Em que situação vive? Você já viu as nações que rejeitam a palavra de Deus? Em que situação vive? Você já viu as pessoas que não estudam a palavra de Deus? São fáceis de ser o quê? Enganadas, passadas para trás. Então a palavra de Deus, ela quer purificar o teu caminho. Ela quer santificar a tua vida, a tua alma, o teu espírito, o teu coração, o teu pensamento, o nosso corpo. Então a palavra de Deus, ela é remédio. A palavra de Deus, ela é o fortificante. A palavra de Deus, ela é a solução para os nossos problemas. Então o escritor nos diz: como purificará o jovem, o mancebo, o seu caminho? Como purificará o jovem, o mancebo, o seu caminho? E aqui está a resposta: observando conforme a tua palavra. Pronto, meu amigo. Se você quer levar uma vida digna diante de Deus, então comece agora, neste momento, a observar, a estudar a palavra de Deus, a analisar a palavra de Deus, a pesquisar a palavra de Deus. Então aí o Senhor, o Espírito Santo, Jesus Cristo, ele vai iluminar a tua mente. Ele vai abrir o teu coração, para que você não seja surrupiado e enganado, porque o que o inimigo quer é que você não tenha o conhecimento. O inimigo quer que você não estude, é isso que ele quer. Ele não quer que você conheça os projetos de Deus, os planos de Deus para a sua vida. E você vai conhecer os propósitos de Deus é aqui, é através da Bíblia, é através da palavra, é através das orientações. Ah, mas, irmão, mas eu não entendo. Como que você não entende se você não lê? Como que você não entende se você não se achega? O nosso irmão Tiago, ele diz lá em sua palavra: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Tem pessoas que pegam a Bíblia e colocam lá na estante e deixa aberto lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. Ele aí, por aí afora vai. Não vai fazer efeito nenhum a Bíblia estando aberta em cima do estante. Você não vai conhecer um livro se você não se aproximar dele. Se você não pegar ele, se você não abrir ele, você não vai ter o conhecimento daquele livro. Porque o livro, ele vai transmitir algo para você. As pessoas lêem revista, lêem jornais, vê tantas coisas, se aproximam de tantas coisas, observa tantas coisas, só que se esquece de observar a palavra do Senhor. Olha o caminho, como é que está.
Então o Senhor traz essa palavra hoje para que o teu caminho seja purificado, seja santificado. Você tem a Bíblia. Há quanto tempo você não purifica o seu caminho? Há quanto tempo você não santifica o teu caminho? Há quanto tempo você vai até para a congregação? Eu já observei muitas vezes nas pessoas, a pessoa vem da congregação e eu pergunto, irmão, onde foi a palavra de Deus hoje? Aonde o pastor pregou hoje? Nossa, irmãos, onde foi mesmo? Aí fica perguntando para o outro. Muitas vezes eu perguntei isso, irmão, aonde foi? Eu acabava de pregar, eu acabava de ministrar, e nós vimos embora para casa. E no caminho eu perguntava para algumas pessoas, alguns irmãos, irmão, onde foi mesmo pregar a palavra? Nossa, irmão, esqueci, sabia? Agora veja bem, se num culto que foi pregada, ministrada, a palavra de Deus foi ensinada, onde Deus falou, e a pessoa não guardou, não observou, imagine em casa. Mas você observa que ela consegue guardar o nome de uma pessoa, ela consegue guardar o aniversário de uma pessoa, ela consegue guardar um lugar que ela foi, né? Ela consegue guardar algo que aconteceu na sua vida. E mais aqui embaixo, no versículo 11, olha o que é que diz: escondi a tua palavra no meu coração. Você guarda a palavra de todos, você guarda muitas coisas no seu coração, mas você não consegue guardar a palavra de Deus. Você entende muitas coisas, mas você não consegue entender, assimilar a palavra de Deus. Você guarda a palavra do homem, do pai, da mãe, da família. Você guarda a palavra de qualquer pessoa, mas você não consegue guardar a palavra de Deus. Precisa você se interessar. Precisa você buscar vocação. E Deus vai falar com você através da palavra de Deus. Ou ele vai usar alguém que estudou a palavra de Deus, porque é vaso de honra. Deus vai usar uma pessoa que já se aproximou. Aquela pessoa guardou a palavra de Deus. Ela tem reserva dentro de si. Então Deus vai usar aquela pessoa e vai transmitir a palavra de Deus para você. Você tem um hábito de tudo. Você tem um costume de tudo. Mas você não tem um hábito de ler a palavra de Deus, de pegar na palavra de Deus. Você tem um costume de tudo. Sabe? Você está entendendo? Mas você não tem um costume de ler, de analisar, de pesquisar, de se aprofundar, de buscar o conhecimento. Você pode até ser mestre, como Nicodemo. A Bíblia diz que Nicodemo, ele era mestre. Ele ensinava para o povo judeu. Mas lhe faltava muitas coisas. Faltava muitas coisas. E ele disse, Senhor, por que o Senhor pode fazer essas coisas? Que, sabe, foi perguntar algumas coisas. Depois nós vamos chegar lá. Nós vamos dar uma andadinha lá. Amém? Você está entendendo sim ou não? Já no Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que caminho nós estamos trilhando? A lâmpada, a palavra de Deus é lâmpada. A lâmpada é um recipiente feito de cerâmica, onde nos tempos antigos se colocava ali azeite com o pavio para iluminar, alumiar o caminho. As pessoas iam trilhar e andar de noite e tinha que levar uma lâmpada, tinha que levar algo para clarear o caminho. A palavra de Deus, ela quer clarear a tua mente, o teu coração, a tua alma, o teu espírito. Mas não adianta a gente ter a lâmpada e não ter o azeite. Como que uma lâmpada vai clarear se não tem azeite? Para a lâmpada poder alumiar, tem que ter o azeite. Então você precisa lâmpada para os meus pés, para você saber onde você está pisando, para saber o caminho que você está trilhando, para saber o caminho, precisa de luz. Muitas vezes nós temos a palavra, mas falta as orientações, falta os ensinamentos. Muitas vezes a gente lê, mas sabe, está faltando algo dentro de você. Então precisa, a cada dia que passa, nós se aproximarmos mais do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a palavra de Deus, ela vai te dar segurança. Ela vai te consolar, te confortar. Ela vai te repreender. Quando você começar a sair do caminho, a própria palavra, ela vai te mostrar o que eu estou fazendo errado, o que eu estou fazendo certo.
Se eu faço certo, ela vai falar para mim que eu estou fazendo certo. Mas quando eu começo a agir errado, ela também vai nos mostrar o caminho. Então está faltando aqui azeite. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus tem sido lâmpada para você? A palavra de Deus, ela tem sido luz no teu caminho? Luz, aqui ó, Salmo 119, versículo 5 agora. Você entendeu bem? Sim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é um recipiente. Agora ele começa a dizer mais assim, para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz, luz para o meu caminho. Luz, para de clareza. A luz representa o que é o azeite. Você está entendendo? A lâmpada sem um azeite não vale nada, é igual o carro sem gasolina. Porque cada dia que você tem um carro, não tem a gasolina. Vai andar para onde? Vai chamar um bocado de gente para empurrar? Tem crente que só anda no empurrão, né? Tem pessoas que só andam no empurrão. Mas tá sem gasolina, filho. Tá sem óleo, tá sem azeite. Então o salmista, ele vem falando bem claramente para nós. Você entendeu? Sim ou não? Como purificará o mancebo o seu caminho? É observando, é lendo, é estudando a palavra de Deus. Buscando conhecimento da palavra de Deus. Você tem conhecimento de tudo e de muitas coisas. Mas não tem o conhecimento da palavra de Deus. Você tem se aproximado de muitos lugares, de muitas coisas, de muitas pessoas, mas não tem se aproximado de Deus, porque é aqui que você passa a conhecer o verdadeiro ensinamento de Deus. O que Deus quer, o que Deus se agrada. É aqui dentro que você vai buscar o conhecimento. Não o conhecimento dos homens, não o conhecimento das pessoas, não o meu conhecimento, mas o conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus, de Jesus Cristo, o conhecimento do Espírito Santo. Você tem guardado muitas coisas, mas não tem guardado a palavra de Deus. Você busca muitas coisas. Vamos lá para o Salmo 1, de número 1. Salmo, de número 1, diz assim. Olha o que é que diz no Salmo, número 1. Pega aí, vamos lá. Diz assim, o versículo 2. O versículo 2. Você pode ler o primeiro também, eu todo, mas vamos ler o 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem pessoas que têm prazer em tudo. Gosta de tudo. Tem prazer em estar perto de uma família, tem prazer em estar perto de uma festa, de um casamento, do aniversário. Ela tem prazer de fazer de tudo, mas não tem prazer de estudar a palavra de Deus. Ela gosta de tudo, menos da palavra de Deus. Mas vai para a congregação, vai para a igreja, vai até para as reuniões, assiste o culto, ouve a palavra, mas não sente desejo, mas não tem prazer, não tem vontade. Não tira 2 horas, ela tira 90% do seu tempo para todas as coisas, mas não tira 10 minutos para escutar Deus falando com ela. No culto, então, só Deus para ter misericórdia, uma pressa tremenda para ir embora para casa. 1h30 de culto, às vezes 2 horas. E se o pastor passar de 3 horas? Misericórdia, é uma briga. Vira uma guerra. Você quer ver uma guerra dentro da igreja? Deixa o pastor passar da hora do culto para você ver. As pessoas não sentem mais o prazer nas coisas de Deus. Sentem vontade, se deleita nas coisas do mundo. Gosta de ouvir. Eu observo bem quando eu posto lá no Face, ou no Orkut, ou no Twitter, no meu site. Quando eu posto alguma coisa relacionada a Deus, ninguém curte. Ninguém compartilha. Sabe por quê? É porque é de Deus. Aí eu observo, aí eu vou lá, eu vou postar alguma coisa engraçada. Aí eu chamo algumas pessoas e digo, olha, eu postei alguma coisa assim relacionada a um estudo, um ensinamento da palavra de Deus. Irmão, não tem ninguém para curtir. Não tem ninguém para compartilhar. Dizer, ô irmão, aquela palavra de Deus falou comigo, hein? Aquela palavra de Deus. Nossa, meu irmão, é só o senhor vendo. Quando eu posto alguma coisa relacionada ao meu trabalho, ao que eu faço,
a minha página se enche. Fala bem, o cartão é bonito, tudo é bonito. E eu observo que as pessoas não têm prazer nas coisas de Deus. Elas querem, sabe, enfeitar, maquiar o evangelho, maquiar o cristianismo, maquiar a sua crença, maquiar a Bíblia, a palavra de Deus. Isso é coisa fácil do inimigo enganar. Quando você não tem um conhecimento, o inimigo começa a enganar. Começam a enganar. E é muito simples, fácil das pessoas serem enganadas. Porque elas não buscam conhecimento. Né? Elas não buscam estudo. Elas não se aprofundam. Olha o Salmo 1 diz assim: antes você tem que ter o prazer. A pessoa que tem prazer é aquela pessoa que gosta, é aquela pessoa que ama, sabe? Ela não se afasta, ela não se ausenta, ela está grudada com a palavra, ela ama a palavra, ela busca a palavra. Tem aquela pessoa que diz assim: eu tenho prazer de comer isso, tenho prazer daquilo, tem prazer de tudo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ela não tem o prazer na lei dos homens. Ela não tem o prazer na lei de ninguém. Ela não tem o prazer na lei de ninguém. O prazer dela é de estar na presença de Deus. O prazer dela é de estar diante de Deus, de compreender as coisas de Deus. Ela tem prazer de entender. Senhor, eu quero entender, eu quero compreender isto aqui. Foi por isso que o salmista, ele ainda diz, aqui em sua palavra, diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui ainda mais uma palavra, que nos fala assim. No Salmo 119 e o versículo 18. Salmo 119 e o versículo 18. Olha o que é que diz. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Lei quer dizer a palavra. Ele pede para que Deus tire a venda. Entendeu? Porque ele quer enxergar, ele quer entender, ele quer compreender as coisas espirituais. E as pessoas, às vezes, não entendem, não compreendem, não tem a sabedoria, o discernimento, o entendimento. Então o salmista diz assim: desvenda os meus olhos, porque está fechado, está tapado. Ele está lendo, mas não está entendendo, não está compreendendo o que Deus está falando com ele, o que Deus quer sobre a vida dele. Então ele pede para que Deus desvende, ele quer compreender as maravilhas da lei, ele quer desfrutar de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus, do Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas confundem as coisas. Confunde as coisas materiais com as coisas espirituais. É diferente. As coisas espirituais de Deus é diferente das coisas materiais. As coisas materiais é para a nossa vida material, mas as coisas espirituais é para a nossa vida espiritual. E a palavra de Deus é o melhor fundamento, remédio. Desvenda os meus olhos. Ele pede para que o Senhor tire aquela venda, porque ele não está enxergando, ele não está vendo o caminho que está seguindo, o caminho que está trilhando, o que está acontecendo. E muitas vezes é assim, existe uma venda nos nossos olhos, existe uma venda na nossa vida. Nós não entendemos, nós não buscamos compreender. Quem sabe se tem uma venda aí diante de você, quem sabe está acontecendo alguma coisa na sua vida e você não está entendendo, não está compreendendo. É como as pessoas dizem: irmão, eu não entendo o Apocalipse. Eu não compreendo, mas como você não lê? Como que você vai entender, compreender? Como que Deus vai revelar se você não se aproxima dele? Deus só revela para aquele que se aproxima. Por isso tem Apocalipse, quer dizer, revelação. É algo que está oculto, que estava oculto. E a Bíblia que veio para revelar, já não tem mais segredo. Já está revelado, é só você agora buscar conhecimento. Então, eu não compreendo, eu não entendo, eu não gosto dele porque eu não entendo nada, sabe? É um livro muito difícil, e a palavra já diz Apocalipse, quer dizer, revelação.
Revelação é algo que estava oculto, mas foi o quê? Era um segredo. Então foi revelado para você ter o conhecimento. Você vê que lá está falando de guerra, de batalha, de bênção, de vitória. Está falando do diabo, está falando do inimigo, está falando da besta. Lá está falando de tudo. Mas as pessoas não buscam conhecimento, não se aprofundam em buscar a palavra de Deus. Por isso que o inimigo o engana e passa muitas pessoas para trás. Porque é isso que ela quer. Ela quer que você diga isso mesmo. Eu não conheço, não tenho conhecimento, eu não sei. Porque o inimigo, ele coloca uma venda. O inimigo, ele coloca uma venda para que você não entenda, para que você não compreenda. É isso que ele faz. Para que você não busque conhecimento, para que você não busque a palavra de Deus. A pessoa não busca conhecimento, então o salmista diz, Senhor, desvenda os meus olhos. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Você está entendendo? Você está entendendo, sim ou não? Então, o que o inimigo quer é isso. O que o inimigo quer é que o teu caminho não seja purificado. O que o inimigo quer é que você não observe, não analise, não pesquise, não chegue a lugar nenhum. Isso aí é a intenção dele. O intuito dele é isso mesmo. É que o seu caminho continue do mesmo jeito. Viu? O que o inimigo quer é que o caminho continue do mesmo jeito, da mesma maneira que você começou. Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Dá para entender? Dá para compreender? Você quer que o seu caminho seja um caminho reto? Você quer trilhar um caminho santo, puro e verdadeiro? Quer? Basta conhecer a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que o Deus desse século, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhe resplandeça a glória de Cristo Jesus. É isso que a Bíblia diz, que Satanás, ele cegou, isso aqui, ó, ele cega, é isso aqui. Satanás cegou os entendimentos dos incrédulos. Quantos cristãos incrédulos não crê na palavra, não crê no ensinamento, não crê na ministração, na pregação? Torna-se uma religião. O evangelho está se tornando uma religião. Está prendendo, está cativando, está aprisionando as pessoas. Em vez que o evangelho é liberdade. É para libertar as pessoas. Como Cristo, o apóstolo Paulo diz em Cristo, quem está em Cristo, meu amigo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você passa a buscar conhecimento. Você passa a se aprofundar. Como purificará o jovem mancebo o seu caminho? Como? Observando. Então para de observar a vida dos outros. Para de observar as coisas que não convêm. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente peca muito contra Deus, porque a gente guarda tantas desgraças, tanta miséria, mas não consegue guardar nada que é de Deus. E o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E ele continua dizendo, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. A gente só vê maravilha na vida dos outros e não vê nada na nossa vida. A gente consegue ver as maravilhas do mundo, as glórias do mundo. A gente vê as maravilhas na vida dos grandes aí fora aí. Você vê as maravilhas e as maravilhas de Deus não estão na nossa vida. Você vê as maravilhas das pessoas, mas você não consegue ver as maravilhas de Deus na vida delas. A maravilha, a glória do mundo está sobre ela, mas a glória de Deus, o poder de Deus não está sobre ela, está sobre você, está sobre nós. Sim ou não?
Então a Bíblia nos diz que Satanás, ele cegou os entendimentos dos incrédulos. Eu quero dizer aqui para você, aqui no livro de Lucas, olha o que está escrito aqui no livro de Lucas. Vamos aqui meditar um pouco. No livro de Lucas, diz assim, para você ver. Olha o que é que diz. No livro de Lucas, está escrito assim. Vamos lá? Vamos. É o capítulo 24. Lucas, capítulo 24, e o versículo 44. Olha o que é que diz. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Observe bem que Jesus tinha pregado, ensinado no seu ministério, e os discípulos aprenderam bem com ele. Viram os milagres, as maravilhas que Jesus operava, fazia, por onde ia, por onde passava. Você está entendendo? Mas Jesus falava da sua vinda, da sua morte, da sua ressurreição, dos acontecimentos que ia acontecer com ele, mas eles não guardavam. Porque a mente dele estava trancada, fechada. Por mais que Jesus pregasse, por mais que Jesus ensinasse, eles não guardavam. Eles não guardavam o que Jesus Cristo pregava. Eles não guardavam o que Jesus Cristo ensinava. Está escrito aqui, olha. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos e que apareceu para eles, então Jesus abriu as Escrituras, como já vinha abrindo antes no templo, como ele ensinava no templo, ele ensinava nas casas, nas sinagogas. Por onde Jesus passava, ele levava as boas novas, porque ele tinha um bom conhecimento, um bom relacionamento com o Pai. Ele tinha um bom relacionamento com Deus. Ele conhecia a fundo as Sagradas Escrituras. E foi isso que ele veio passar para o povo judeu, para os discípulos, para todos os religiosos, fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, todos aqueles que eram conhecedores da lei, mas não conheciam a palavra na verdade. E a Bíblia nos diz assim, então, Lucas 24, 44, então Jesus, depois de ressuscitado, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Você tem as Escrituras na sua casa. Você entende ela? Você compreende ela? Você está habituado a ela? Você tem chegado até ela? Você tem pesquisado? Você tem folhado os livros? Você está estudando a palavra de Deus? Ou você só pega ela quando vai para o culto à noite? Ou você só ouve a palavra de Deus quando alguém prega para você? Ou alguém vem trazer aquela comidinha na boca, mastigada? Sabe aquela criancinha que só come papinha? E gosta de comida bem, né? Leve, né? Você é daquela pessoa que não gosta de se alimentar, uma comida forte, para ficar forte, né? Ou você é daquele crente cristão que só come legumes? Tem crente que só come legumes, não come comida forte, não. Quando ele ouve uma palavra, sabe, uma feijoada, ele se arrepia, ele sai fora. Você entendeu bem? A mente estava o quê? Trancada, fechada. E Jesus abriu. Jesus quer abrir agora o teu entendimento. Pede para ele agora abrir o teu coração, para que você possa entender, compreender. Nós estamos acostumados a ver muitas coisas neste mundo, mas nós não estamos acostumados a ouvir, a ver as coisas sobrenaturais de Deus. Você lê agora comigo em Atos dos Apóstolos. Vamos dar uma passadinha aqui? Em Atos dos Apóstolos. Vamos lá, olha o que é que diz aqui. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Diz assim. Capítulo 16 e o versículo 14. Vamos lá, pega a sua Bíblia agora. Analisa aí. Vamos comigo? Vamos. Atos dos Apóstolos. Atos quer dizer feito, que eles fizeram. Que está registrado na Bíblia. E foi escrito por Lucas também. Atos dos Apóstolos foi escrito pelo nosso irmão Lucas, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Vamos lá então? Vamos.
E uma certa mulher, chamada o quê? Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Veja que ela era uma serva de Deus. Ela ouvia a palavra de Deus. Ela era uma vendedora. Tem muitas coisas aqui, mas vamos ficar só na mensagem. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, ela era uma serva de Deus, nos ouvia. Ela era uma serva de Deus, e agora Paulo, ele está ministrando, pregando a palavra de Deus. Ela deixou seus afazeres e ela foi ouvir a palavra de Deus. Então, quando você deixa tudo que você está fazendo, os seus negócios, quando você tira um tempo para ouvir a palavra de Deus, olha o que acontece aqui. Ela largou o que ela estava fazendo, ela deixou tudo o que estava fazendo, diz a Bíblia, e que servia a Deus, nos ouvia. Ela ouvia os homens de Deus. Ela ouvia a ministração que vinha diretamente do coração de Deus. Elas ouviam a mensagem de Deus, porque aqueles homens que estavam ali eram homens de Deus e que transmitiam verdadeiramente a palavra de Deus. Diz a Bíblia, e o Senhor lhe abriu o coração. Veja, então o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta. Está vendo aqui? Então, olha aqui. E que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse o quê? Atenta ao que Paulo dizia. Quando o pastor está pregando a palavra, você está atento? Você deixa tudo ou vai para a congregação preocupado com a casa, com o lar, com o carro, com qualquer coisa? Às vezes até preocupado com o emprego, com o trabalho. Irmão, o mais importante é a mensagem. O mais importante é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus abriu o coração daquela mulher para que ela estivesse atento. E muitas vezes o homem está ensinando, pregando, levando, ministrando, e você está com os olhos no mundo. Às vezes está dentro do culto, da congregação, numa escola, está no seminário estudando. Muitas vezes eu estava ensinando a palavra de Deus, e eu passava no livro e fazia uma pergunta, irmão, ô irmão, o irmão falou aonde mesmo? Onde que é? Irmão, não sei. Não... Eu digo, você estava agora? Irmão, eu acho que eu estava lá no norte. A pessoa está aqui. Está no seminário, está na escola dominical, está no culto. Mas a mente dele, meu amigo, está longe. O coração dele está longe. Às vezes o coração dele está em coisas banais. Está em coisas aqui na terra. Em vez de ele estar ligado com a glória, em vez de ele estar ligado com Deus, com a palavra, ouvindo, analisando, pesquisando, meditando, junto com o irmão que está ali, transmitindo, o Espírito Santo está fazendo esforço tremendo para que você aprenda. E a sua mente está longe. O seu coração está longe. Você quer que Deus fale com você? Distante dele. Afastado dele. Não quer saber dele. Em Apocalipse, no capítulo 1, e o versículo 3, nos diz assim. Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 3, diz assim. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrita. Como que você vai guardar o que está escrito aqui se você não lê? Você entendeu agora? Sim ou não? Você deu para você entender? Sim ou não? Olha aqui. Bem-aventurado, feliz, abençoado, cheio de gozo, cheio de paz. Bem-aventurado quer dizer feliz.
o gozo do céu, a manifestação do Senhor, ela vem sobre você. Deus quer manifestar sua palavra, sua glória para você. Você quer ser feliz, abençoado na palavra? Bem-aventurado aquele que lê. Mas nem todos se interessam, nem sequer aprender a ler ou a escrever. Nem todos querem aprender a ler ou escrever. Outros não querem nem ouvir. Vai para lá, com um culto, diz que vai adorar, mas quando chega na hora da ministração, meu amigo, os ouvidos estão em outro lugar. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta... Você é acostumado a ler? Você é acostumado a ouvir? Você é acostumado a guardar a palavra de Deus? Lembra lá do Salmo? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Você está lembrado do Salmo 119 e o versículo 11? Guardei a tua palavra no meu coração. Vamos aqui em Josué. No livro de Josué, nos diz assim a palavra do Senhor. Vamos até aqui no livro de Josué. Vamos lá. Tenha pressa não. Vamos sair daqui mesmo, né? Para quando se ouvir. No livro de Josué, no capítulo 1, e no versículo 7 a seguir. Capítulo 1 de Josué, versículo 7. Amém? Vamos lá. Diz assim. Você pode ler todinho depois. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazeres conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desviará nem para a esquerda nem para a direita. Entendeu? Para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme, lembra lá? Conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, como purificará o mancebo o seu caminho, como prosperará os cristãos o seu caminho. Resposta está bem aqui. Resposta está bem aqui. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. O que é se apartar? É deixar, é largar, é se ausentar, é não usufruir, é não fazer parte. Você está entendendo? Sim ou não? Não se aparte da tua boca. Então você tem que estar o quê? Buscando, comendo, se alimentando. Não se aparte da tua boca. O livro, que é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes de você fazer qualquer coisa, antes de você pensar em qualquer coisa, antes de você buscar qualquer coisa, antes, tenha o prazer, tenha vontade. Antes, medita nele de dia e de noite. Meditar é analisar, é refletir. Então você vai refletir na tua vida, no que Deus quer, no que Deus está falando, no que Deus está revelando, no que Deus está mostrando. Você vai pensar, vai analisar e agora nós vamos colocar o nosso caminho em dia. Como purificará o mancebo o seu caminho? Deu para você entender, meu amor? Deu para você entender, meu bem? Deu para você entender, criatura linda de Deus? Hein? Sim ou não? Antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e tão prudentemente te conduzirá por onde quer que andares. Esse livro aqui, ele vai mostrar o caminho certo, a direção certa. Ninguém se perde. Ninguém vai ficar perdido se entrar por aqui. Quantas vezes nós se perdemos?
Quantas vezes ficamos sem direção, ficamos sem rumo e buscamos em outras fontes, buscamos em outros livros, em escritores famosos. Ei, mas é só esse aqui, é só este aqui que vai nos conduzir, que vai nos levar para perto de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Diz mais aqui, não tô mandei eu? Deus falando para José, eu não mandei? Não tô mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te assuste, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não tenha medo não da palavra de Deus. Não tenha receio da palavra de Deus. Quando ela estiver falando com você, você lê e Deus transmite para você. Deus revela a palavra dele para você, mas você só vai entender quando você estiver aqui dentro. Você só vai entender quando você estiver aqui dentro. Você entendeu? Sim? Tem mais uma passagem que nos diz assim, olha, o que é que nos diz a palavra do Senhor? No livro de Oséias, no capítulo 4, Oséias capítulo 4, e o versículo 6. Vamos lá? Vamos? O meu povo, quer dizer, o povo de Deus. Deus usando o profeta Oséias para falar com o seu povo. Olha aqui, ó. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Veja que o povo não é destruído por causa de comida, de bebida, de água, de veste, de casa, de lado, de oração, de jejum, de consagração. Não. Então quer dizer que alguém é mais sábio do que o povo de Deus. Então quer dizer que tem alguém mais entendido. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu, Deus, te rejeitarei. Quando você rejeita o conhecimento de Deus, quando você abandona, não quer saber, está escrito aqui, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quando a pessoa rejeita as coisas de Deus, Deus também é claro que vai rejeitar, ué. Ele deixa de buscar em Deus e vai buscar em outras fontes. Ele deixa de buscar em Deus para ir buscar em outros lugares. E sendo que só Deus tem o conhecimento, só Deus tem a palavra. Então o povo de Deus estava sendo destruído naquela época. Imagine hoje. Que o inimigo, meu irmão, o que mais o inimigo quer é que você rejeite a palavra de Deus. É que você abandone a palavra de Deus. Que você não tenha o hábito de ler, de entrar aqui dentro. Mas quando você entra aqui, que busca a palavra de Deus, o Jeremias, o profeta Jeremias, olha o que foi que ele disse aqui, ó. O profeta Jeremias, olha o que ele disse aqui em suas sábias palavras. Jeremias, no capítulo 15, e o versículo 16. Jeremias 15:16. Olha o que é que diz aqui. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Achando-se as tuas palavras, ele é um profeta, ele é um homem de Deus, escolhido por Deus, como você também. Achando-se as tuas palavras, logo, ele não perdeu tempo. Quando ele buscava, por isso que Deus usava. Porque essas pessoas se empenharam, tiveram chamado de Deus e agora eles se aprofundaram no conhecimento, buscar. Deus vai usar como profeta, Deus vai usar como ministro, Deus vai usar como revelador da palavra dele. É vaso de Deus. Esses homens foram vasos escolhidos, santificados, purificados. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo do meu coração. Quando Deus fala com você, você sente alegria ou sente tristeza? Você sente ódio? Você sente ira? Tem pessoa que é assim, quando Deus está falando, ele se levanta e vai. Eu já vi muitas pessoas, quando Deus está falando com ele se levanta e vai embora, vira as costas. Vira as costas para Deus.
rejeita a palavra de Deus, abandona a palavra de Deus, aí o inimigo toma posse, velho. O inimigo se apodera. Os discípulos não tinham conhecimento. E o Senhor Jesus Cristo abriu-lhes o entendimento para entenderem, compreender. O Senhor quer abrir a tua mente, quer abrir o teu coração, quer desvendar os mistérios dele para você. Quer abrir este horizonte, este baú de glória que está aqui dentro. Sim? Você está entendendo? Muitas vezes, como Isaías diz, buscai a face do Senhor enquanto se pode achar. Nós buscamos a face de todo mundo e se esquece de buscar a face de Deus. Nós buscamos conhecimento de todo mundo. Né? Nós buscamos muitas coisas. Nós buscamos muitas coisas. No livro de Isaías, está escrito bem claro aqui. Vamos ler aqui em Ezequiel. Ezequiel, no capítulo no capítulo 3, olha o que é que diz Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3, olha o que é que diz. Depois me disse, filho do homem, come o que achares. Come este rolo, quer dizer a palavra, e vai e fala à casa de Israel, ao povo de Deus. Mas se prepare, coma, se alimente, se abasteça primeiro, não vá vazio não, vá cheio, vá alimentado, vá fortalecido, porque assim prepara você, prepara o teu ventre e teu coração com a palavra de Deus. Deus está dizendo, prepara o teu coração e enche a tua boca. Come bastante, se alimenta bastante, porque você vai ter palavra. Para defender o povo de Deus e replicar contra o inimigo. E diz assim, então abri, Ezequiel capítulo 3, então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Ele se aproximou, agora o livro, o livro que está cheio de alimento, que está cheio da comida de Deus, aqui é o maná. Aqui é o verdadeiro maná do céu, é esse aqui. O verdadeiro maná é a palavra. Quando ele se aproxima do livro, se senta e começa a ler, o livro começa a alimentá-lo. Ele vai lendo, ele vai estudando, e o livro começa a alimentar ele. Ele começa a se alimentar. Olha o que é que diz aqui. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre. E enche as tuas entranhas deste rolo, que é a palavra, que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. Não era amargo, não. Entendeu? Não era azedo. A palavra de Deus, ela não veio para fazer mal. Sabe? Ela veio para te fortificar, para te fortalecer. Então Ezequiel começou a se alimentar desta glória, ele começou a se alimentar da palavra de Deus, ele começou a entrar por esse caminho. Mas a Bíblia diz que o povo era rebelde, que o povo era duro de serviço. O povo era rebelde, o povo não gostava de ouvir o profeta, não. O povo não gostava. Se você começar a ler o livro de Ezequiel, de Jeremias, nossa, esses homens, eles choravam quando as pessoas rejeitavam a oportunidade que o Senhor dava. Eles rejeitavam a palavra de Deus. Eles se apostatavam, rejeitavam os profetas que eram enviados, os atalaias de Deus. Eles acreditavam nos falsos profetas, mas não acreditavam na verdade. Eles acreditavam na mentira e hoje não é diferente. As pessoas acreditam na mentira, acreditam no que o diabo fala, mas não acreditam no que Deus transmite. As pessoas conhecem muitos livros, mas não têm o conhecimento da palavra de Deus. Conhecem muitas coisas, busca muitas coisas. Vamos lá em Isaías? No livro de Isaías, diz assim, 55, acho. Vamos lá? Não, tem que ter certeza, né? Vamos lá. Isaías 55. Olha lá.
Versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Tem tempo? De manhã, de tarde, meio-dia, à noite, 1 ano, 2 anos, meia hora, 1 hora, 3 horas, 4 horas, 5 horas, não sei. Enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Você deu para entender? Mas às vezes, a gente busca muitas coisas. A gente invocar quer dizer orar. A gente invoca muitas coisas, invoca até entidades, se for possível. Como que o Senhor vai se aproximar se a gente não busca? Como que você quer que o Senhor esteja perto de você se você não o invoca? Se você não se aproxima dele? Se a gente não tem prazer nele, não tem vontade dele. E aí? A gente quer. A gente quer que o Senhor se aproxime, se achegue. Mas lá está escrito, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Em Jeremias, no capítulo 29, diz assim, 29, 11. Jeremias 29, 11. Olha o que aqui diz. Deus falando. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Vamos lá. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-ei, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui está o segredo. Sabe por que muitas vezes Deus não se aproxima de nós? Sabe por que muitas vezes Deus não revela nada? Porque nós não estamos com o coração aberto. E a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros. Quer dizer, existe alguém que finge. Como diz lá em Romanos. O amor seja não fingido. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Então, pensamento de paz, pensamento de bem. Então, Deus quer ver o nosso bem. Deus quer ver o nosso bem-estar. Pensa os pensamentos que penso de vós. Pensamento de paz, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Veja que Deus, ele vai tratar você conforme você merece ser tratado. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando a gente empenha o nosso coração diretamente no Senhor, diretamente em Deus. Então ele está pronto para nos ouvir, nos atender, nos socorrer, nos acudir. Como o salmista diz, o Senhor é o meu socorro. O salmista diz mais, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas em Mateus, no capítulo 22, vamos lá? Em Mateus, no capítulo 22 e o versículo 29. Mateus 22, 29, diz assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A pessoa erra quando ela não estuda. E às vezes tem pessoas que ensinam errado. E quem está aprendendo, vai aprender errado e vai ensinar errado também.
É ou não é? Ela não aprendeu certo e vai passar o que não sabe, vai ensinar o que não sabe. E as pessoas às vezes pensam que aprendeu, mas aprendeu de quem não sabia. Aprendeu de quem não estudou. Aprendeu de quem não tem o conhecimento. Como o nosso irmão Pedro, ele diz, crescei na graça e no conhecimento. Ó, tem que estar balanceado. Você tem que ter a graça, mas tem que ter o conhecimento. Não adianta o conhecimento sem a graça. Sem a graça é um conhecimento. Então o apóstolo Pedro diz, 2 Pedro 3,18, crescei na graça. Você tem que crescer na graça do Senhor e no conhecimento da palavra do Senhor. Então o Senhor ensinando para os fariseus, para os escribas, os saduceus, os herodianos, os que gostavam de afrontar, de colocar Jesus, de pegar Jesus em alguma cilada, em blasfêmias. Eram os críticos daquela época, os perseguidores das religiões. E Jesus disse, olha, vocês erram. Está escrito aqui, 22 de Mateus, versículo 29. E Jesus, porém, respondendo a eles, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quer dizer, eles não tinham conhecimento das sagradas Escrituras e também não tinham conhecimento do poder de Deus, do que Deus pode fazer, do que Deus é capaz de fazer. Você entendeu? É isso que acontece, prezados irmãos. Às vezes, quando a gente não quer aprender, não quer se empenhar na palavra de Deus. Aqui em João, no capítulo 14, e o versículo 21, diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, a palavra. Nós temos a palavra, nós temos os mandamentos, mas nós não praticamos, nós não fazemos. Aí está o problema. Aquele que tem, todo mundo tem, toda nação tem, sociedade, comunidade, seja ele quem for, tem. Aquele que tem os meus mandamentos, que é a palavra, e os guarda. Este é o que me ama. E aquele que me ama, que é Deus, será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Manifestar quer dizer revelar. Como que Deus vai revelar alguma coisa se a gente não guardar nada dele? Se a gente não quer saber dele? Se a gente não quer estudar? A gente não tem prazer, não tem costume, não tem hábito. É ou não é? Sim? Você entendeu? Olha o que é que diz aqui ainda a palavra de Deus. No livro de Lucas. No livro de Lucas, no capítulo 4 e o versículo 14. Jesus tinha um costume, ele tinha um hábito. Vamos ver? Vamos. Lucas capítulo 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos eram louvados. O povo gostava, quando Jesus estava ministrando, pegando a pregação, o povo gostava, louvavam o Senhor. Mas veja bem que aqui diz que Jesus ele é expulso de Nazaré, da sua terra, da sua cidade. Aquele mesmo povo que louvava, que gostava da pregação, da ministração, é o mesmo povo que vai expulsar ele. É o mesmo povo que vai se levantar contra ele. Vamos ver? Vamos lá. E ensinava, né? Vamos descendo. 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Era o costume da época, dia de sábado, trabalho de semana. E aquele dia era um dia sagrado. Aquele dia o povo só tirava para ler, para meditar,
para buscar a presença de Deus. Ali o povo ia aprender a palavra. Naquele dia se levantou para ler, para ministrar, para ensinar a palavra de Deus. Então Jesus ele tinha um hábito de ler, de meditar. Por isso que Deus operava. Por isso que ele se aproximava a cada dia. E a Bíblia diz que o menino foi crescendo, e ele foi crescendo em estatura, em espírito, em sabedoria. E o Espírito Santo de Deus estava com ele, porque ele tinha um conhecimento, ele estudou desde o dia que nasceu. Um judeu não vai estudar a Bíblia, um judeu não vai estudar a Torá, não vai estudar o Velho Testamento. E ele tinha um conhecimento profundo da palavra de Deus. Até chegar um dia que o inimigo foi testar ele. Até chegar um dia, eu vou ver se ele tem o conhecimento mesmo. É aí, e ele tinha resposta para dar para todos. Ele tinha resposta para tudo e para todos, até para Satanás, até para o inimigo. Você entendeu? Eu já vi pregador dizer que Jesus não sabia ler nem escrever, não. Eu já vi pregador dizer que Jesus não sabia ler nem escrever. Sabe por quê? É as pessoas que não lêem, é para você ler. Se você não lê, aqui em João, no capítulo 5 de João, né? Vamos ler aqui um pouco de João? Está aqui. Veja bem. No livro de João, no capítulo 5, e o verso 39. Olha o que é que diz. João 5,39. Examinais as escrituras. É para você examinar. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É elas que vai apontar Jesus. Aqui está a vida de Jesus. Tudo sobre a vida de Jesus está aqui dentro. Tudo sobre Deus está aqui dentro. Tudo sobre o princípio do mundo está aqui dentro. Começa-se por Gênesis, a criação. Quando nós vemos o capítulo 1 de João sobre o verbo que estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí está o problema. João 5,39 diz assim: examinais as escrituras. Quando uma pessoa está doente, que ela vai para o hospital, o médico vai examinar ela, para ali poder dar o diagnóstico. Mas muitos médicos não examinam e passam remédio errado. Quantas pessoas aí, doentes, já perderam até a vida? Porque hoje em dia, os médicos estão sendo médicos de fundo de quintal. Se compram diploma. Você vê que hoje se compra tudo. Tem a internet, você vai ali e fala um diplomazinho, e a pessoa diz que é médico, diz que é isso, que é aquilo. Tem até pessoas dizendo que é pastores, faz uma carteirinha e está aí pregando para ele não dar fora. Outros tiram carta de motorista comprada, não é? Pega um diploma falso. Não estuda. E quer mexer no corpo humano, quer estudar anatomia, quer falar de anatomia, mas nunca entrou na faculdade. Outros querem ensinar e nunca ensinou pela escola, nunca passou pela escola. Quer ser professor de escola dominical, quer dar aula de dominical, mas nunca estudou a palavra de Deus. Não tem o conhecimento da palavra de Deus. Não come, não se alimenta. Aí quando você leva a palavra de Deus, ele se aspa, ele fica todo, sabe? É forjada. Diplomas hoje em dia de pastor, de presbítero, diácono, forjado. Precisa tempo, querido. Davi, para chegar aonde ele chegou, Moisés para chegar, José, Jesus, os discípulos passaram dias até ele ser apóstolo. Discípulo é aluno. A palavra discípulo quer dizer aluno. É aquele que se interessa, é aquele que segue ao professor, é aquele que segue a seu mestre, é aquele que está empenhado em aprender. Ele quer aprender com o seu professor, com o seu mestre. Ele é um seguidor, ele é um aprendiz, discípulo, aprendiz, aquele que estuda, é aquele que se envolve, que se interessa, que quer aprender. Apóstolo já é a palavra enviado.
Primeiro, eles tiveram que passar por Jesus, aprender com Jesus, foi como o apóstolo Paulo falou, porque eu bem sei de quem tem aprendido. Porque eu recebi do Senhor, o apóstolo Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, primeiro Paulo aprende com quem? Com o Senhor. Para depois ensinar. As pessoas querem aprender todo mundo, mas não querem aprender do Senhor. Então o apóstolo Paulo diz, porque eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. Ele aprendeu, ele estudou, ele deixou tudo as coisas de lado para poder ensinar. Eu recebi. Você quer receber do Senhor? Você quer receber de Deus? Foi por isso que Jesus Cristo disse, todas as coisas que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. A gente é acostumado a pegar as coisas de Deus e lançar fora, lança em qualquer lugar. Jesus não guardava. Todas as coisas que Deus dava para ele, ele guardava. Tudo que o Pai me dá virá a mim. Tudo que o Pai manda, eu aceito. Tudo que o Pai me envia, eu aceito, eu guardo. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, eu guardo. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E de maneira nenhuma eu lançarei fora. Às vezes Deus entrega algo nas nossas mãos e a gente joga fora. A gente abandona, a gente deixa. É ou não é? Né? É ou não é? Sabe por quê? Porque não busca. Examina, filho. Examina, estuda. Você quer ser um pregador, um ministro? Quer ser um evangelista? Mas está aí com passaporte falsificado, com diploma falsificado. Pastor que hoje é pastor, nem pela porta passaram. Começa-se pela porta. Pastor, para ser pastor, tem que começar de baixo. Começa pela porta. Recepção. Atender as pessoas numa porta. Com muito tempo, vem a preparação para o diaconato. Está lá em Atos dos Apóstolos. Ele tem que passar pela porta. Tem que ter batizado com o Espírito Santo. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem que ter boas obras. Uma boa reputação. Começa-se pela porta. Diaconato. Presbitério. Até chegar, veja que vai subindo. Porta. Diaconato. Presbitério. Pastor. Evangelista. Missionário. Missionário quer ir para fora, não conhece nem a origem do seu país, não sabe nem a comida típica da sua nação, não sabe nada, não conhece nem a sua cidade, não conhece nem a sua comunidade, nem os vizinhos. Um dia cheguei nas pessoas que estavam pregando, eu disse, irmão, me traga aí o nome dos vizinhos que você tem, me traga aqui para nós poder morar, ter o conhecimento do Senhor. Irmão, ninguém trouxe. Eu não conheço meu vizinho, não. Como é que você mora perto do seu? Irmão, aqui eu conheço todo mundo. Todo mundo me conhece. Conheço nome por nome. Todo mundo. Meus vizinhos, eu conheço o nome de todos eles. Conheço o nome todos. Aonde eu moro, sou conhecido. E eles me conhecem. Eu disse, irmão, me entrega aqui. Ele disse, não, eu só conheço essa aqui. Eu digo, mas você mora aqui e não conhece os teus vizinhos? O nome deles? Como é que vai ganhar alma para Jesus? Quer ir para fora. Quer pregar? Aí chega lá, passa vergonha. Chega em outros países, passam vergonha. Não estuda. Quer ir sem saber o fuso horário, sem saber, não tem conhecimento para ser missionário, tem que conhecer tudo daquele país que ele está sendo enviado. Você tem que ter um bom conhecimento para onde você vai. A comida típica, o folclore de lá, tudo que pertence lá, porque senão você vai quebrar a cara. E muitos têm voltado a quebrar a cara e está sofrendo. Porque é enviado pelo homem, não é enviado por Deus. É enviado pelo homem, não é enviado por Deus. Tem que se preparar, filho. Começa aqui dentro, examinando, estudando a palavra de Deus. Amém? Esta é a palavra de Deus que veio hoje. Comida boa, um alimento do céu. Creio que esta é uma palavra gloriosa e que vai fazer um efeito muito grande na nossa vida. E que você possa desfrutar a cada dia, a cada hora, da santa e preciosa palavra de Deus. Amém? Estudar mais um pouco a palavra de Deus. Vamos se alimentar mais. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Se aproxima de Deus que Ele se aproxima de você. Cada dia que você entra aqui dentro, Deus vai te revelando algo novo. Algo que você não sabia. Ele vai desvendando. Ele vai tirando. Sabe? Você entendeu o que Ele vai tirando? Ele vai tirando tudo aquilo que não convém.
Como purificará o jovem mancebo o seu caminho? É observando, é estudando a palavra de Deus. Aí o seu caminho vai ser um caminho limpo, um caminho reto, que todos vão querer passar. Começa purificando o teu caminho, para que as pessoas comecem a seguir. Se você não purificar o teu caminho, as pessoas não vão querer Cristo. As pessoas não vão ver Cristo na tua vida. Não vão ver Cristo aonde você estiver. Vão falar mal de você. Vão te criticar, porque alguém vai ver o caminho que você está trilhando, o caminho que você está caminhando, o caminho que você está seguindo não é o caminho certo. Não é o caminho bom. Não vai te levar a nada. Mas quando você começa a observar, conforme a palavra de Deus, você vai purificando e as pessoas vão vendo que você é uma pessoa de Deus. As pessoas vão vendo que você está trilhando um caminho certo, um caminho reto, e vai aceitar, não vai aceitar você não, vai aceitar Cristo Jesus. Deus transformou essa vida, Deus modificou essa vida. Esta pessoa, ela é uma pessoa de Deus. Este homem, ele é homem de Deus. Esta mulher, ela é uma mulher de Deus. Esta criança, esta família, é uma família de Deus. Porque eles estão verificando, pesquisando, examinando, lendo, estudando a palavra de Deus. Ele fala diferente, ele age diferente. Você está entendendo? Ninguém vai te entender, ninguém vai te compreender. Você está entendendo? Muitos não me entendem, muitos não me compreendem. E amém por isso. Mas pelo menos estou pregando, levando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus te guarde, te ilumine e te proteja, te dê graça, te dê força, que o Espírito Santo ilumine teu coração, tua casa, o teu lar e a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, paz e amor. Amém. Beijo. Tchau.